Olá, mais uma vez estamos aqui nesse momento, da Bíblia em poucos minutos e nós vamos continuar a história de Abraão. Se você não é inscrito nesse canal, está sendo convidado, se inscreva e se gostar dos vídeos, pode dar um like, se quiser compartilhar esses vídeos, são vídeos que nos levam ao conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a continuidade dessa história, desse patriarca Abraão, Abraão, como nós vimos nos últimos capítulos que vimos aí, ele estava morando num lugar bem tranquilo, ali na terra de Hebrom. E um belo dia que ele estava sentado nas portas de sua tenda, observando a distância, aquela região arborizada, aquela calmaria. De repente ele vê que 3 homens se aproximam daquele lugar. E aqueles homens vêm como quem vem pedir uma informação a respeito do caminho. E Abraão, muito hospedeiro, ele era uma pessoa assim que tinha realmente o Espírito de Deus. Ele se levanta, vai atrás daqueles homens, leva água para eles, os homens vêm viajantes, empoeirados, e ele não sabia, mas ali se tratava de seres celestiais, em que um deles era o próprio Jesus. Abraão, então, fica sabendo do qual o motivo daquele encontro ali, daqueles seres celestiais. E ele soube que justamente aquelas cidades de Sodoma e Gomorra já tinham atingido o máximo da paciência de Deus com relação ao pecado que causa sofrimento. E então Jesus dá o conhecimento em primeiro lugar a Abraão. E a forma como a Bíblia fala isso é muito interessante, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 17 a 33. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Disse Jesus, disse o Senhor. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e, portanto, o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor, que é vindo até mim, esse não sabê-lo-ei. Veja que interessantes essas palavras. Existia ali clamor. Clamor de quem? Clamor de quem estava sendo oprimido. Clamor de pessoas sucumbidas por toda a maldade, pelo pecado que ali existia. Olha só, é interessante notar que Deus ele é muito estrito em notar a iniquidade e em punir a transgressão também. Mas Deus ele não tem prazer na vingança. No livro de Isaías, capítulo 25, verso 28, nos diz que essa obra de destruição do mal é uma estranha obra. Para Deus é estranha, porque Ele não tem prazer na destruição dos seres. Ora, Deus tinha conhecimento de tudo que se passava em Sodoma. Ali naquele texto que nós lemos, a forma como foi, como se Deus não soubesse, então ele fala, eu descerei para ver, se for assim mesmo, sabê-lo-ei. Não é que Deus não sabia, era a forma de Deus se posicionar ao ponto de que as pessoas que estão observando os atos de Deus soubessem que Deus realmente foi justo em tudo quanto ele fez e tudo quanto ele resolveu fazer. E assim 2 dos mensageiros foram adiante e deixaram apenas aquele ser que Abraão descobriu que era o próprio Filho de Deus. E aquele homem de fé agora pleiteou pelos habitantes daquela cidade. Ora, Abraão tinha tido a experiência da salvação daquele povo
na história passada que nós vimos, né? Pela espada daqueles homens, dos elamitas. E agora ele resolve suplicar a Deus em oração a respeito daquele mesmo povo. Ló, sobrinho de Abraão, ainda era morador ali. E o mesmo amor que prontificara Abraão para ir livrar o seu sobrinho naquela ocasião, procurava agora livrá-lo dos juízos divinos que estavam prestes a cair naquela cidade. E foi com profunda reverência que ele então se coloca diante daquele ser que estava ali. E ele diz nas seguintes palavras, veja só, Gênesis 18, 27, nos diz assim: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão não tinha nenhuma confiança em si próprio, não tinha nenhuma glória para dizer, olha, eu sou Abraão, então me dê ouvidos. Não, ele sabia quem ele era, pó e cinza. Ora, Abraão conhecia seu sobrinho Ló, e ele sabia que Ló não participava da idolatria daquele povo, mesmo diante daquelas fragilidades, né, como a gente soube dele querer ir morar para aquela região, mas Ló conhecia, sabia que ele não era participante daquilo. E quem sabe, pensou Abraão, existisse alguém mais ali naquela cidade. E ele pleiteava a respeito dessas pessoas ali diante do Filho de Deus. E em Gênesis capítulo 18, 25 nos diz assim, olha, em vista disto, rogou ele, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja, Abraão não pediu uma vez ou duas vezes. Ele instou várias vezes. Ele pedia e perguntava. Se houver ali 50 justos, 50 pessoas que buscam a ti, o Senhor não pouparia essa cidade? E a resposta de Jesus era sim, pouparei todos os demais por amor a estes. E aí ele ainda não satisfeito, porque ele pensava, não, mas e se tiver menos? E ele então insistindo, ele estava diante do Rei do céu, que é Jesus Cristo. E ele então ousava cada vez mais e perguntava, mas e se ali houver menos, né, 25? E se houver 20? E se houver 15? E assim Jesus ia dando as respostas para ele. Não, se houver estas pessoas, eu pouparei a cidade por amor a estas. O amor de Abraão por aquelas almas que pereciam inspiravam aquelas orações de Abraão a favor delas. Ao mesmo tempo que repugnava os pecados, as coisas que ali eram praticadas, Abraão pensava na salvação dessas pessoas, que quem sabe elas dessem ouvido, quem sabe houvesse algum arrependimento daquelas pessoas. E é assim, ao nosso redor existem inúmeras pessoas que estão vivendo como se a vida fosse isso aqui e o agora. E elas não medem, né, nada do que fazem, elas estão vivendo realmente a custas de vantagens, não se importam com as pessoas, muitas muito corrompidas e algumas terrivelmente corrompidas. E como será que devemos nos portar diante dessas situações? Devemos nos misturar aos pecados para dizer nós estamos juntos, somos todos do mesmo, todos iguais? Não, nós devemos sim termos amor por essas pessoas, mas nunca nos aliarmos a elas nas práticas dessas iniquidades, porque em primeiro lugar nós temos uma lei, né, a lei de mandamentos que diz amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, mas em primeiro lugar amar a Deus. E pecado que tanto
aborrece a Deus, porque são coisas que, na verdade, são coisas que, em última instância, nós vamos entender que aquilo também nos aborrece, porque são coisas das práticas da raiva, do ódio, da inveja, da ira, da impureza, das coisas que corrompem os princípios, né? Os princípios que nos trazem as coisas boas da vida. Mas nós precisamos nos lembrar que a cada dia, a cada hora, tem alguém passando para além do alcance da misericórdia de Deus. E onde estão as vozes dos filhos de Deus para dar esse aviso para essas pessoas? Onde estão essas vozes, essas pessoas que estão comunicando essa verdade, que apesar de não ser popular, mas vai trazer a salvação para essas pessoas? Onde estão essas mãos que podem auxiliar essas pessoas a trazer de volta desse caminho que com certeza vai chegar ao precipício? Onde será que estão as vozes daqueles que perseverantemente intercedem em oração a Deus por essas pessoas? Onde estão? E aqui nós temos mais uma lição. O espírito de Abraão, a respeito dessa intercessão, é o Espírito de Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o nosso intercessor. É somente através dele que nós podemos obter a salvação. É Ele que é a ponte entre nós e Deus. É através dele que nós obtemos o perdão, se assim nós quisermos. É através dele que nós obtemos a purificação dos pecados, se assim nós quisermos. E de Abraão está escrito em livro de Tiago, capítulo 2, 23. De Abraão está escrito que foi chamado o amigo de Deus. Em Romanos 4:11 nos diz que ele é pai de todos os que creem. Em Gênesis 25:5 diz que Abraão obedeceu à voz de Deus. Deus fala: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Bíblia nos mostra que Abraão, ele dirigiu muito bem a sua casa. Ele conduziu seus filhos nos caminhos do Senhor. E ali nos mostra que ele se utilizou de obedecer a Deus estritamente em tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ali na história bíblica nós vemos que a lei de Deus, que é a lei em que hoje muitos jogam por terra, né? Muitos falam, não precisa desse mandamento. É ali que está a forma de manter os casamentos, de manter as famílias unidas, de manter aquilo que Deus pensou para a felicidade nossa. E como a gente falou, aqui é uma Bíblia em poucos minutos, nós precisamos terminar. Mas eu gostaria de dizer para você que assim, a gente sabe que é uma luta muito grande. Não é fácil a gente influenciar as pessoas ao nosso redor, muitas vezes até os nossos filhos, nossos familiares. As pessoas têm mentes próprias, pensamentos, né, e decisões também. Mas do que tiver ao nosso alcance, do que diz respeito ao que a gente pode fazer, que nós possamos ter condutas, né, escolhas de, assim como Abraão, né, buscar a Deus de todo o coração, dedicar tempo a Ele, fazer de Deus o nosso melhor amigo, buscá-lo sempre, todos os dias, em forma de culto, de agradecimento. E dessa forma nós realmente podermos fazer essa influência que é tão necessária no nosso convívio, né? E também na nossa sociedade. Então, que isso possa ter te ajudado. Esta história ainda tem continuidade, porque aquilo que estava
sendo anunciado para Abraão a respeito da destruição de Sodoma. Nós vamos ver no próximo capítulo. Realmente aconteceu. Mas como tudo isso veio a acontecer, existem elementos muito importantes para a gente considerar. Então, que Deus nos abençoe. Vamos terminar aqui através de uma oração a Deus. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito e também, Senhor, pela sua grande misericórdia, pela forma como o Senhor tem tratado o ser humano, a cada um de nós, nos dando chances e chances, e também pela tua misericórdia pelos teus filhos. Senhor, por favor, toma conta de todos nós, que nós possamos ter chance ainda e que possamos escolher a Ti. Nós te suplicamos pelas nossas famílias, nossos filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.